Hello students, how's it going? E aí pessoal, tudo bem? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos e vamos iniciar aqui a nossa aula de inglês, hein? Então, por favor, se organizem aí, peguem todo o seu material, um local tranquilo, um local silencioso, para que vocês possam manter toda a sua atenção aqui em tudo que eu vou pedir, em todas as atividades que eu vou propor aqui hoje na nossa aula, tá bom? Então, bora ver os nossos objetivos aqui, olha só. Nós vamos adquirir vocabulário por meio de compreensão textual. Então, aqui a gente não vai se ater a questões gramaticais, não. Vai ser leitura e interpretação, tá bom? O que, consequentemente, é uma excelente oportunidade para a gente poder ver a língua acontecendo. Porque uma vez que a gente faz a leitura de um determinado texto, a gente começa a identificar palavras, expressões, tempos verbais, estruturas gramaticais diversas, tá bom? E basicamente hoje, pessoal, nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Não sei se pela imagem vocês conseguem reconhecer quem é, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui algumas perguntinhas e eu queria que vocês pensassem sobre elas. Caso você esteja com alguém aí, discuta, não tem problema, né? Responda, conversa um pouquinho sobre o que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Ou escreve diretamente aí no seu caderno quais são as suas respostas, as suas opiniões. Já volto aí, vamos lá. Então, olha só, eu tinha perguntado aqui, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar de Elvis Presley. Já ouviu alguma música dele? Se sim, o que achou? Será que você já ouviu? Seus pais, avós devem saber quem ele é. Sabe dizer se eles ouviram ou ouvem as músicas do Elvis? Então, aí na tua casa, alguém mais velho, sabe dizer se essa pessoa, por exemplo, seguia essa pessoa nos rádios lá no passado?
tem alguma informação sobre o cantor, né? A gente sabe que não é do nosso tempo, né? Mas até hoje, muitas pessoas curtem as músicas, né? Músicas dele, a gente de vez em quando vê por aí, tá? Bom, então, se você não sabe muita coisa a respeito dele, vamos conhecer. Então, os textos que nós vamos ler hoje, eu trarei justamente informações sobre Elvis Presley. Bora lá, então? Elvis Presley. Acompanhe comigo aí a leitura. Elvis Aaron Presley was born to Vernon and Gladys Presley in a two-room house in Tupelo, Mississippi on January 8, 1935. His twin brother, Jesse Aaron, was stillborn, leaving Elvis to grow up as an only child. He and his parents moved to Memphis, Tennessee in 1948, and Elvis graduated from Humans High School there in 1953. Então, basicamente, aqui as primeiras informações que a gente tem é o nome completo dele. Aqui a gente tem informações sobre o nome dos pais, aonde que ele nasceu, quando que ele nasceu, informações sobre um irmão gêmeo dele, né? O fato de que, no final das contas, ele acabou crescendo sozinho como um filho único. Temos informações sobre para onde que os pais se mudaram, né? E quando que eles se mudaram. E também aqui nós temos informação de onde ele se graduou, né? O nome da escola, da onde ele se formou, no ano de 1953, ok? Beleza. Tenho aqui para vocês agora 4 perguntas sobre todas essas informações aí, tá bom? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam respondê-las e daí eu já volto para a gente poder corrigir. Vamos lá.
Bora conferir aí as nossas questões? Vamos ver então, olha só. Number 1. What are Elvis' parents' names? Quais são os nomes dos pais do Elvis? Vernon and Gladys Presley. Number 2. When was he born? Quando que ele nasceu? On January 8, 1935. No dia 8 de janeiro de 1935. Vale a gente só lembrar aqui rapidinho, olha, on é a preposição que a gente utiliza antes de datas completas, ou seja, além do mês, nós temos o dia e também o ano. Se você colocar o mês sozinho, lembra aí? A preposição é in, tá bom? E também no inglês a data é o contrário, né, gente? Primeiro mês, depois o dia, vírgula, aí você coloca o ano, tá? Aqui eu acabei completando um pouco mais a resposta, colocando também aonde que ele nasceu. Number 3. Did Elvis have a twin brother? Ele tinha um irmão gêmeo? Yes, he did. Sim, ele tinha. Number 4. Where did they move in? Para onde que eles se mudaram? They moved to Memphis, Tennessee, in 1948. Então eles se mudaram para a cidade de Memphis, no estado do Tennessee, em 1948. Ok? Beleza. Aqui nós temos uma foto, gente, justamente dos pais do Elvis aqui junto, tá vendo? E dos pais dele, tá? Gladys Presley, and Elvis and Vernon Presley, Então aqui só uma foto para vocês poderem conhecer também sobre os pais dele, tá bom? Bom, continuando a nossa leitura, vamos lá. Elvis' musical influences were the pop and country music of the time, the gospel music he heard in church and at all-night gospel sings he frequently attended, and the black R&B he observed on historic Beale Street as Memphis teenager. Então, aqui eu tenho algumas informações que dizem respeito sobre a influência musical dele, tá? Que inicialmente era o pop e a música country também, mas também teve muita influência em relação à música gospel, tá? Que ele costumava escutar na igreja. E frequentemente tinha situações em que era, eu não sei nem explicar direito em português, mas era assim, a noite inteira, all night, de gente cantando música gospel que ele costumava frequentar, tá? E também a influência da música black, que essa influência veio principalmente na Beale Street, at Muffins. Aqui eu tenho uma foto dessa rua, tá? Onde muitos, principalmente adolescentes, pessoas mais jovens, frequentavam muito naquele momento. Então a música que era tocada nessa rua influenciou muito também no gênero musical que ele, no final dos contos, acabou adquirindo, tá? Beleza. 5, 6 e 7. Eu tenho aqui para vocês outras 3 perguntinhas a serem respondidas sobre o que a gente acabou de ler aí. Tá bom? Responda aí que eu já volto para corrigir.
Bora conferir então? Vamos ver, olha só. Number 5. What were Elvis Presley's musical influences? Quais que eram as influências musicais do Elvis? Pop, country music, gospel music, black, R&B, ok? Então essas aqui foram as influências musicais dele. A 6 e a 7 ela era um pouco mais pessoal, né? What about you? What kind of music do you listen to? E sobre você? Que tipo de música que você gosta? Aqui no número 6 é uma boa oportunidade para você poder praticar um pouco a questão dos tipos musicais em inglês, né? Vocabulário tipo pop, techno, reggae, gospel, country music, entre outros estilos musicais que seria interessante de retomar esse vocabulário. E a número 7. Are you curious about Elvis' music? Se você porventura não conhecia, ou até conhecia, mas nunca tinha parado para poder escutar, por exemplo, e aí, surtiu em você ter aí um pouco de curiosidade para poder conhecer um pouco sobre as músicas dele? Gente, é um cantor que, movimentou toda uma geração, né? Então, mundialmente falando, o impacto dele foi muito grande, né? Então, é interessante saber, né? Conhecer. Bora continuar lendo aqui então, olha só. In 1954, Elvis began his singing career with the legendary Sun Records label in Memphis. In late 1955, his recording contract was sold to RCA Victor. By 1956, he was an international sensation. Então, olha que interessante. A carreira musical dele, de fato, começou no ano de 1954. 2 anos depois, em 1956, ele já era uma sensação internacional conhecida no mundo inteiro, né? Aqui eu trago justamente informações sobre contratos, empresas, né? O Sun Records, que foi de fato uma marca da cidade de Memphis, em que ele começou a gravar, né? Depois ele foi para o RCA Victor, daí já é uma outra empresa, e daí que ele decolou de fato, né? Temos aqui, ó, uma foto, tá vendo aqui, ó? Elvis Presley em Miami, em 1956, na cidade de Miami, cantando lá, tá bom? Bom, continuando aqui comigo, olha só. Elvis Presley tem muitas músicas conhecidas. Uma delas é a regravação de You Are Always On My Mind. Algumas semanas depois do seu divórcio com Priscila, o cantor lamentou por ter perdido a mulher de sua vida. Então aqui eu tenho algumas fotos justamente dela, e essa música, You're Always On My Mind, de fato ele gravou depois do divórcio, né? A música fala justamente sobre isso. Agora vamos ver então a letra da música You're Always On My Mind. Eu trouxe aqui para a gente poder ver a letra, infelizmente não a música, vai ficar aí por conta de vocês, ó. Em seguida, faça uma analogia com a sua música preferida. Conforme a gente for lendo, será que tem alguma coisa a ver com o tipo de música que você gosta, com a sua música favorita? E aí, elas são parecidas? Sim, não, em que sentido? Enfim, compare aí a sua música favorita. Então já pensa aí na sua favorita, tá bom? Eu trouxe aqui alguns pedaços da You Are On My Mind. Vamos ver comigo aqui, olha só. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Então aqui ele fala, ele vai meio que lamentando, né? Talvez eu não tratei você tão bem quanto eu deveria. Talvez eu não te amei com tanta frequência quanto eu deveria. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito, né? I just never took the time. Eu nunca tive o tempo. Você está sempre na minha mente, você está sempre na minha mente. Maybe I didn't hold you all those lonely times. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Então, talvez eu não te abracei naqueles momentos de solidão. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Eu acho que eu nunca te disse como que eu sou feliz por você ser minha. If I made you feel second best, girl, ele meio que lamenta por ter feito você ser a segunda coisa melhor. Girl, I'm so sorry I was blind. Eu lamento muito que eu estava cego.
You're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Então aqui ele pede, né? Por favor, me diga que o seu amor, o seu doce amor não morreu. Me dê mais uma chance para te manter satisfeita. Enfim, perdeu e está lamentando aqui, pelo jeito já era. E aí, tem alguma música que vocês conheçam que... Nossa, mas é o que mais tem, né? Se a gente, não só em inglês, mas também em português, o que mais tem são canções de lamento, assim, que lamenta ter perdido alguém ou algo do tipo, né? Será que é parecida com a tua? Aqui eu deixei o link da letra com a tradução e do vídeo da música, Enjoy. Ó. Então depois, se vocês quiserem pegar, o link está aqui, mas também é só você no YouTube, por exemplo, digitar ali o nome dele e o título da música, You're on my mind, You're always on my mind, que sem sombra de dúvida vai aparecer bastante coisa aí. Tá bom, gente? Então é isso. Aqui estão as referências da nossa aula, tá? Hoje nós desenvolvemos o vocabulário por meio de compreensão textual. Uma vez que a gente leu todo o texto que a gente leu, as atividades de interpretação que vocês fizeram também, consequentemente vocês ampliaram o vocabulário de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado. Tenham a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a vida dele. Pesquise não só essa música, mas outras também. Vai que vocês gostem aí, ok? Então é isso daí, pessoal. Thank you so much. Bye, bye.